Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Só na paz? Memphis Depay, Corinthians, craque Neto, enfim, o Corinthians não tá jogando, mas o caos tá feito. É brincadeira, como esse clube consegue tá na confusão mesmo sem jogar. Vamos falar um pouco disso, vamos falar um pouco de todo esse imbróglio que não tem a ver só com o Neto, nem só com o Depay, nem só com o Corinthians. É uma questão muito mais complexa. A gente vai falar de Coringão. Primeiro, ó, se inscreva aqui no canal, faz a boa, por favor, certo? Deixa aquele like, comenta, fala o que você acha desse assunto aí que eu vou responder vocês. Fechou? Não esquece, é importante, o canal tá começando, fiquei meio gripado esses dias aí e estamos voltando agora, vamos que vamos na mesma pegada. Certo? Vamos lá, rapaziada. Como é que começou isso, né? Eu fiquei muito me perguntando, fui pesquisar. O Neto, quando o Depay chega, ele é até um cara que faz elogios, enfim. Até por conta da qualidade que o Memphis tem, né? Acho que isso ninguém nega. A gente já viu em contextos onde ele foi decisivo, onde ele foi importante. É um jogador que tem essa capacidade técnica mesmo e que eleva o nível do Corinthians. Só que de verdade, é claro que por trás disso tem muito o fato de ser algo midiático, algo que tanto pro Neto como pro Memphis, que fez uma letra de rap, colocou o Neto ficou meio bolado. Enfim, o Neto tem uma linguagem de comunicação que eu não uso, não gosto, mas eu entendo que tem seu papel e muita gente gosta, enfim, não tem problema nenhum. Eu já fui um cara mais radical com essas coisas e hoje eu acho que cada um tem seu papel, cada um faz do jeito que quer e tá todo mundo correndo atrás do seu ganha-pão. Acho que não tem problema nenhum nisso. Vamos por partes, né? Eu acho que o primeiro que pega assim com relação ao Depay é que ele, por ser um jogador muito técnico, e isso foi avisado até antes dele chegar, de não ser aquele jogador com uma característica de pegada, de se matar, apesar de algum momento ou outro ele tentar. Então, dentro de campo, ele não é esse cara, ele não é o Yuri Alberto, por exemplo, que é um cara que deixa tudo. E isso conflita muito com a identidade do que o torcedor do Corinthians gosta, né? De lutar, de uma intensidade, de ser agressivo, enfim, isso condiz muito com o perfil do clube. E o Depay não é esse cara, nunca foi. Já deixou isso muito claro. É um cara que eleva tecnicamente o time, mas não foi esse cara. Por outro lado, o Depay chegou muito interessado em se inserir na cultura do Brasil, né? Eu acho que isso é algo até que quando eu vi assim, eu falei, pô, maneiro, o cara querer conhecer, o cara querer entender. Até porque ele é um cara que gosta de fazer música, e quem faz música precisa conhecer onde tá, a inspiração, enfim. Ainda mais rap, né? Eu sou um cara que escuto muito rap, enfim. E tudo isso me parecia um casamento perfeito. Mas aí começa a pegar. O Depay chega num clube onde é muito difícil jogar hoje. E aí eu não vou falar pela grandeza, não sabe a grandeza do Corinthians, não sabe o que a torcida do Corinthians é capaz de fazer, enfim. Mas clube de futebol, time, aspecto coletivo, o Corinthians é um time que tem dificuldade. Trocou treinador, continua tendo muita dificuldade. O Depay é um jogador muito específico. Ele não é um 9 de fato, ele já não é mais beirada de campo, de 10 também não. Tanto é que a melhor versão do Depay é jogando como um segundo atacante, ou alternando ali dois atacantes junto com o Yuri Alberto. Então, o fato dele estar num time que é desorganizado, num clube que vem de troca de treinador, num clube que vem numa evolução política gigante, os tratos que ele fez financeiros foi com a gestão que, por enquanto, está afastada. E aí você tem o Neto como um porta-voz desse clube, né? Um cara que se diz corintiano, um cara que tem um perfil mais popular. E aí começam essas rusgas. Às vezes você olhar pro campo e falar, o Depay não tá correndo que tem que correr. O Depay não representa o que é o Corinthians. E assim, vamos deixar bem claro, eu nasci em 89, eu não vi o Neto no auge, mas a gente escuta, a gente assiste e tal. A gente sabe a história de cada jogador dentro do clube e assim, não tem comparação. Se colocar o Neto e o Depay no mesmo, falando de Corinthians, de qualidade, a gente pode até discutir. E eu não vou ter total convicção, porque eu não vivi a era do Neto. Nasci ali quando ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, enfim. Eu era só um catarrento que não via nada.
Então, é óbvio que aí tem muito do ego, né? Um vai lá, coloca o outro na música, aí o outro usa o seu programa pra descascar e tal. E aí essa rusga começou. A questão onde eu quero chegar é o quanto o contexto de Corinthians faz com que um casamento desse não dê certo. Você já ouviu falar de a pessoa certa na hora errada? Talvez seja o caso do Depay. O Depay, eu acho que a ideia foi sensacional, acho que é um ótimo jogador. Mas chegou num clube totalmente desestruturado, num clube que vem de uma gestão antiga terrível, que colocou o clube onde está, uma gestão nova, que desde o começo eu já falei que era papo furado, que o Augusto é um cara que nunca me passou credibilidade nenhuma, enfim. E a gente está observando agora o que está acontecendo, está sendo investigado, claro, ele ainda é réu, a gente tem que sempre, enquanto a pessoa não é julgada, ninguém é. Mas os indícios são muito fortes e assim, me cheirava picaretagem desde o começo. Então ele chega nesse contexto, ele chega num contexto de um elenco desequilibrado. O Corinthians tem um bom elenco, mas ele tem peças ali que faltam muito claramente. Agora um trabalho novo de um treinador, agora uma outra diretoria entrando, nova, não vou falar nova porque é a velha política. É um clube politicamente em ebulição. Então, assim, o cenário não era ideal. Você trazer um jogador desse tamanho, um jogador que está acostumado a um nível de profissionalismo muito grande, que jogou em clubes muito gigantes na Europa. E aí ele chega aqui e começa o primeiro problema, que aí eu vou até aqui minimizar, pra gente ver o que o Neto falou, né, no programa dele. Até eu vou usar aqui a página do meu timão. Ele usa a questão dos valores, né? Um abraço pra rapaziada do meu timão lá. Rapaziada da hora, mano. Gosto muito deles. Não vão me derrubar, né, por causa disso, porque eu tô usando o site de vocês. Inclusive tem uns anunciantes tudo aí. Mas assim, aí eu falo, o Corinthians estava preparado para receber um jogador aqui no Depay? Pagar o que paga pro Depay? Vamos lá. 4,7 o Corinthians deve em premiação do Paulistão. 1,4 em imagem. Vou explicar para vocês o que é o tal do direito de imagem, né? Às vezes o jogador, ele quer um valor X, aí o clube oferece para ele tanto na CLT, na carteira, que normalmente os clubes... E aí não é só um problema do Corinthians não, é de todo mundo. Normalmente os clubes usam isso porque o CLT ele precisa pagar, porque senão dá muito problema com justiça do trabalho e tal. E o direito de imagem é meio que um bônus, que normalmente os clubes falam, dá para ir levando, dá para atrasar. E o Corinthians hoje... deve 6,1 milhões pro Depay. E aí, cara, não tem discussão. Não tem discussão. Se eu for trampar sem receber, eu não vou trampar. Ou eu vou fazer minha boca. E assim, não adianta. Ah, mas é o Corinthians, mas o cara é rico, não interessa, mano. Eu, quando eu ganhava X, eu gastava X. Eu, quando eu ganhava 2X, eu gastava 1,7 para guardar um pouquinho. Quando eu ganhava 3x e acabou, não ganho mais de 3x, você vai gastar 2,5x para você guardar meio x para você ali. Então, assim, não existe isso. Ah, mas o cara é rico, mas o amor ao futebol não, mano. O negócio é profissional, é trampo. É trampo. E aí você vai me desculpar, o jogador tem total direito de não ir, de fazer o que quiser, de tentar sair. E eu não tô falando só do Corinthians, não. Tô falando isso pra qualquer situação. Tô falando pra você em casa aí. Se seu chefe tá te dando o bonde, pois não vá, mano. Vai buscar seus direitos, entra no processo mesmo. Quando eu vejo jogador entrando com processo, com fundo de garantia, com essas coisas, mano, se tá errado, tem que processar mesmo. Não tem. A gente tem direitos. Graças a Deus ainda temos direitos, né? Como trabalhador, como empregados, eu ainda não sou chefe de nada, então. E aí vem a questão vou até minimizar aqui. Vamos até ver aqui as aspas, né, do que tá rolando. Tá vendo? Tá falando, eles não estão acostumados a ter 11 meses de salário atrasados. Sabe que... E aí, né, tá certo, né? Tipo, os caras não estão acostumados mesmo. Que mais? Quem começou a confusão foi o Memphis, não fui eu. Não cheguei agora, Memphis. Eu no Corinthians também, tem busto meu. Aí, tá vendo? É uma questão já de quem é maior, quem não é melhor. Você que é corintiano tem direito de receber? Claro que ele tem. Aí eu acho que aí o Neto foi
foi razoável, mas o que vocês fizeram com o Cássio? Então, aí é uma outra questão. E vocês conseguem perceber como essas questões, elas vão muito além do Neto e do Depay. É isso que eu estou tentando explicar. Como o contexto do clube, como a bagunça que é o Corinthians hoje, ela respinga em ídolos, que nem o que foi feito com o Cássio foi terrível, enfim. Como o momento do clube gera toda essa situação. E, mano, e quem mais sofre com isso é o torcedor, que achava que tava tendo paz porque tá tendo o Mundial de Clubes e o Corinthians tá de férias e não tá tendo paz. Ídolos, que nem o caso do Cássio, caras que saem pela porta de trás, porque era um cara que tava, nunca foi blindado, mesmo nos momentos que estava ruim ali. E assim, e o que mais pega no Corinthians, acho que de uma maneira geral, é você olhar e não ver perspectiva. Acho que o que deixa o torcedor mais pá mesmo é falar, pô, mano, quando parece que a coisa vai melhorar um pouco, eles ganham um Paulista, pro tamanho do Corinthians, vai melhorar, o time tá jogando bem e tal. Assim, mano, o Corinthians hoje ele é inviável do jeito que tá. Já falei em alguns programas que eu participo na TNT, que a gente tem que dar um reset. Eu não sei se SAF é o melhor caminho, dependendo da SAF, se for uma boa SAF, também é. Mas o problema hoje pro corintiano é olhar pro clube, e isso eu ouço das pessoas, é não ver perspectiva. Porque assim, você às vezes vê um clube que, pô, ele tá passando por um momento difícil, mas alguma coisa está sendo feita e você consegue olhar pra frente lá e falar, pô, a coisa tá organizada, entendeu? Daqui a pouco vão começar a colheita dos frutos. Não tá sendo nada plantado, tá? Não tá só interesse, só picaretagem, enfim. A situação do Corinthians é calamitosa. Eu tenho 36 anos, vi rebaixamento já de Corinthians, já vi situações bem complicadas e não me lembro de um momento que você olha e fala, mano, a única perspectiva do Corinthians é a torcida, a capacidade de arrecadação, enfim, que é o que eu acho que garante o fato do Corinthians conseguir se recuperar. Então, assim, a ideia desse vídeo nada foi que pegar um assunto polêmico e tirar um pouco dessa cortina de fumaça, tirar o zoom desse pipipipi do Neto e do Depay e mostrar que o buraco é muito mais embaixo, é muito mais fundo, é muito mais largo e não sei o que vai ser do Corinthians. Certo, rapaziada? Sei que alguns vão falar aqui, espero tá tudo bem, espero que piore, mas é isso. É lamentável a gente ver um clube desse tamanho vivendo esse tipo de situação, certo? E tem mais clubes no Brasil que estão próximos também, viu? Vamos que vamos, certo? Deixa um comentário aí, o like, compartilha, manda pros amigos, se inscreva no canal. Valeu? Humildemente, rapaziada, fica com Deus.